Às vezes a gente perde um personagem que a gente gosta muito na série que a gente tá vendo. Isso já aconteceu bastante com Stranger Things, né? Eu não sei o que acontece, o público tem um apego muito grande pelos personagens da série, até mesmo aqueles que nem aparecem tanto, sabe? Que não são tão protagonistas assim. Isso daí é mérito total dos escritores, tá, gente? De fazer personagens cativantes, mesmo eles sendo, assim, coadjuvantes no meio da história. Mas aí agora eu posso perguntar pra você, né? Será que tem chance da gente ver alguns dos personagens que já morreram, ou quem sabe todos, de novo na quinta temporada? Porque, afinal de contas, esses personagens específicos que morreram em Stranger Things foram escolhidos pra morrer. O que aconteceu com eles? Qual foi o propósito deles ali no meio da narrativa? No vídeo de hoje você vai descobrir tudo sobre isso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo com a temática de Stranger Things, que sempre é bem forte aqui no Plantão Geek. E você já sabe, né? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e também, é claro, que gosta de Stranger Things, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Aliás, o vídeo de hoje vai estar bem bom pra aquele seu amigo que nunca superou a morte de um personagem de Stranger Things, né? Você tem aquele amigo que ainda sofre porque o Ed morreu, sabe? Que o Bob morreu. Então, manda esse vídeo pra ele, converte ele aqui num geekeiro pra todo mundo assistir aqui ao canal juntos. E aí vocês têm até mais assunto, né? Vocês vai, assiste o vídeo e depois comenta sobre. Bom, gente, eu vou começar aqui pela ordem, tá? Lá da primeira temporada até a quarta, pela ordem que as pessoas foram morrendo e por que que eles vieram a morrer. E aí, no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho dessa possibilidade de você trazer alguns de volta aí na quinta temporada. Talvez você não se lembre tanto dele, mas eu preciso começar aqui, é claro, pelo Benny, que é um personagem que morreu no primeiro episódio de Stranger Things. Ele é aquele cara careca, barbudão lá, que ajudou bastante a Eleven. E aí você pode parar pra pensar, né? Por que que um cara desse ia morrer ali na série? Eu não sei vocês, mas quando ele foi apresentado, esse personagem, é uma morte um pouco chocante, digamos assim. Your voice sounds different. Porque você tá conhecendo a série ali pela primeira vez, você tá vendo um cara super empático, cuidando de uma menina ali que claramente passou por um trauma, ele tá sendo super bonzinho com ela, tentando fazer o melhor pra ela, e de repente surge uma mulher na porta que senta um tiro lá nesse careca, né? Coitado do Benny. Por que que eles fizeram isso? Por que que isso aconteceu na série? Esse é o momento que a série, na verdade, escolheu pra gente apresentar o contexto do laboratório, né? O que que essa menina tá fugindo. Ou até mesmo, por que que ela é tão importante. Você já parou pra pensar nisso? Você teve uma galera que foi até ali o estabelecimento desse cara, né? Do Benny, fingindo ser da assistência social. Então você já tem aí, uma galera fingindo ser quem não é. Os caras chegaram lá e eliminaram o Benny, simples assim. E o mais estranho de tudo, né, que a gente chega a acompanhar em Stranger Things, quando a gente não tá sabendo de nada ali, né, sobre o plot do laboratório e tudo mais, que eles simularam que o Benny havia tirado a própria vida. E nisso tudo você tem a Eleven, que fugiu dessa galera e ainda por cima conseguiu matar alguns que chegaram perto dela. Então essa foi uma forma muito eficaz de Stranger Things apresentar as problemáticas da série pra gente. Não é à toa que acontece tudo no primeiro episódio. Os roteiristas também demonstram bastante a habilidade deles de desenvolver um personagem aí logo no começo da temporada. Porque se os caras conseguem fazer um personagem coadjuvante como o Benny ter a sua morte sentida ali naquele episódio, né, naquele momento, que quando a morte acontece, todo mundo esboça no mínimo uma reação, né? Você podia nem lembrar o nome do cara agora, mas quando você tava vendo, provavelmente você se surpreendeu nessa cena. Então os roteiristas que têm essa habilidade de fazer isso com um personagem coadjuvante, imagina o que eles podem fazer com personagens protagonistas. Então eu gosto de pensar que o Benny foi um excelente convite pra temática de Stranger Things, né? Ele tá apresentando todo aquele universo pra você, apresentando qual que é o problema, qual que são os BOs ali envolvidos e convidando a gente a conhecer mais da habilidade dos roteiristas durante a narrativa, tornando tudo ainda mais interessante, né? Hey! Seguindo aqui com a ordem dos falecidos, né, da galera que já foi de arrasta pra cima, temos a Barbie, que era aquela amiga da Nancy. A Barbie, ela já teve um propósito um pouquinho diferente. Ela serviu bastante por questões de narrativa psicológica da Nancy, né, pra inserir a personagem da Nancy na temática de Stranger Things. Pra mostrar pro telespectador que a Nancy não era uma personagem simples, adolescentinha lá, junto com o Steve e companhia, que ela ia servir pra um núcleo romântico e beleza. Não, o sumiço da amiga serviu justamente
justamente para mostrar as qualidades da Nancy, mostrar a capacidade dela de desenvolver e ajudar a apresentar esse universo, né? Por exemplo, a Nancy foi uma das primeiras pessoas que a gente viu de fato entrar no mundo invertido, através daquela cena na árvore, vocês se lembram disso? É uma cena muito boa, muito clássica, e foi a Nancy que fez isso, junto com o Jonathan, mas o foco ali foi ela. Sem falar que a Barbie também teve essa função de você mostrar que o perigo estava se aproximando, né? Você tem ali o desaparecimento do Will, que aconteceu, mas também você tem a morte de uma pessoa próxima a um personagem que a gente tava acompanhando, né? Que a gente tava começando a conhecer, que seria a Nancy. Ou seja, o perigo tava se aproximando cada vez mais no núcleo de atenção que a gente precisava, que seria ali os protagonistas de Stranger Things. Na primeira temporada, o Will foi colocado como se fosse um objetivo, então a gente precisava ver de fato o que acontecia com as pessoas. E usar isso também como um recurso de suspense, não é mesmo? Porque afinal de contas o Jonathan tava bem perto da cena ali quando a Barbie sumiu, né? Ele tava fotografando. Então foi por sorte que o Jonathan não foi atacado também. Então você consegue ver aos poucos nesse vídeo aqui como quando os caras escolhem pra matar um personagem é porque tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa. Você não pode matar um personagem só pra chocar a audiência, né? Isso é inclusive um tema de um vídeo que eu fiz aqui no Plantão Geek, num quadro que a gente tem, que seria o Cinemei, que tá aqui no card pra você ver, ó, que eu ensino algumas coisas de cinema, e em um desses vídeos eu expliquei algumas coisas que são necessárias de você fazer como escritor, né, como roteirista, antes de você matar um personagem. Mas o vídeo também funciona pra quem curte cinema no geral, né, que não trabalha com isso, nem trabalha com escrita, nem nada assim. Porque quando você tá assistindo lá um filme, uma série, você começa a prestar atenção em alguns detalhes, e talvez você consegue chutar aí quando um personagem vai morrer. Então é uma pegada bem interessante que tá sendo usada aqui em Stranger Things de uma forma muito eficaz para o propósito deles, né? Eles, é claro, a gente já conversou aqui que Stranger Things não mata protagonista, por exemplo, pelo menos até o momento que eu faço esse vídeo aqui. Eles só mataram coadjuvantes, mas pelo menos os coadjuvantes que eles mataram teve motivo. Não foi uma coisa gratuita, o que já é um ponto positivo. I fell in the pool. Seguindo aqui com a nossa lista, nós temos também o Bob, que foi um par romântico ali da Joyce durante a segunda temporada. Nessa hora eu sei que você deve estar pensando, você já deve estar com a mão aí no tecladinho perguntando: Miss, e o que você acha da teoria que Stranger Things só mata gente que começa com a letra B? Mas enfim, seguindo aqui, o Bob, eu achei muito interessante a escolha de morte dele, porque foi a maneira que os roteiristas quiseram dizer pra gente que até pessoas inocentes, como o Bob, que não sabia de nada, sabe? Nunca se meteu em perigo, nunca se envolveu com o sobrenatural de forma alguma, pessoas como ele poderiam morrer. E da mesma forma que a Barbie atingiu a Nancy, o Bob atingiu tanto a Joyce como os outros personagens ali, considerando que o Bob é um personagem que fez o clube do audiovisual lá na escola, né? Uma coisa que os meninos ali tinham contato. E eu acho interessante o paralelo que eles fazem com o Bob de colocar ele se chamando de super-herói, né? Ele fala Bob Newby, superhero. Bob Newby, superhero. Ou seja, você coloca muita confiança no personagem e você torce por ele. Geralmente a gente torce pelos heróis, né? Então você vê que os Duffers tentaram puxar esse estigma pro personagem do Bob também. E tem a melhor sacada de todas, na minha opinião, né? Durante a criação do personagem do Bob. Que assim, gente, nitidamente, um dos outros motivos que o Bob morreu era pra deixar o caminho livre pro Hopper, né? Os caras querem fazer Joyce e Hopper ficar junto há muito tempo. Só que não podia ser tão fácil. Então a Joyce tinha que ter um outro interesse romântico. E aí que vem o pulo do gato, que eu acho sensacional, que Stranger Things fez uma coisa incrível, que é você colocar um interesse romântico ali pra Joyce que seja gente boa. Tipo, o cara não precisa ser um escroto, ele não precisa ser um otário, só pra você poder fazer o telespectador torcer para o Hopper. Não, o telespectador vai continuar torcendo pro Hopper, mas ao mesmo tempo ninguém vai odiar o Bob. Você vê o que eles fizeram? A coisa mais comum que eu vejo em narrativa por aí, gente, é quando você vai colocar um triângulo amoroso ou alguma coisa assim, e uma das pessoas é muito zoada, tipo, veio diretamente de Chernobyl, que é pra facilitar pra você torcer pro outro, né, pro outro cara que sobrou ali do triângulo amoroso. Então eu achei sensacional que Stranger Things não fez isso, ele apresentou dois homens ali muito bons pra Joyce, a gente continua torcendo pelo Hopper, toda aquela coisa, mas a gente não torcia contra o Bob, vocês entendem? Porque o Bob queria um futuro com a Joyce, ele era um cara legal com os filhos dela, era divertido, sabe? Ele dançava com ela, via filme com os meninos, sabe? Era uma coisa interessante.
interessante, era um companheirismo bem legal, o que aumenta mais ainda o peso da morte dele, né, considerando que a Joyce viu ele morrer na frente dela, né. Então o Bob até hoje eu acho que foi uma das mortes mais simbólicas que teve aí em Stranger Things, a morte de um inocente, né, uma pessoa que não sabia nada. Tudo bem que você pode ter outros personagens com o seu grau de inocência também, né, a Barbie não sabia nada, o Benny também não. Só que o Bob, a gente teve uma temporada inteira desenvolvendo ele, vocês entendem? Então a gente conseguiu saber bastante coisa sobre ele, né, a ponto que o cara levava o Will pra escola, sabe, era nesse nível de intimidade que ele tinha ali com a família Byers. Então a morte do Bob veio, acima de tudo, com uma moral de história junto, né, pra gente deixar as coisas ainda mais perigosas. Right, Will? Outro personagem que a gente teve a morte ali na terceira temporada foi o Billy, que é o meio-irmão da Max. Ele surgiu junto com ela, né, na segunda temporada e tudo mais. E a morte desse personagem, ela serviu principalmente ali pra marcar uma redenção. E assim, gente, um adendo que eu quero fazer, porque eu preciso fazer esse comentário, né, que pra mim o Billy, ele é um personagem ruim, tá? Ele é um personagem que foi muito marcado ali pelo passado dele. Eu não acho que uma redenção de personagem apague as coisas ruins que você fez. O cara era racista, o cara, ele abusou bastante ali da Max, né? Então tem as coisas ruins que o Billy fez ali na vida dele, só que no final ele se redimiu, né? Ele fez coisas boas também. Você vê aquela coisa de que às vezes as pessoas se tornam pessoas ruins e tomam escolhas erradas na vida por circunstâncias ali da vida que fizeram o cara tomar as decisões daquele jeito ou daquele outro jeito. Então isso é interessante, né, em Stranger Things. Você inicia aqui a temática logo na terceira temporada de que o mundo não é dividido entre monstros e super-heróis. Na terceira temporada eles já introduziram essa temática com a morte do Billy. E depois isso ia vir a ser repetido pelo Brenner lá na quarta temporada. Ele diz essa frase pra Eleven, né? Ela pensa nas coisas como se fossem monstros e super-heróis, sendo que a vida é um pouco mais complexa do que isso. Então aqui fica a jogada de roteiro dos Duffers, né? Que eles já apresentaram essa temática com o Billy. Além de impulsionar aqui uma narrativa psicológica pra Max, porque ela precisava ficar naquele estado ali dela da quarta temporada, um estado extremamente depressivo, né, que ela se culpava bastante, e ela se culpava principalmente por ter desejado a morte do irmão, né, então serviu bastante pro desenvolvimento da Max também. Eu queria fazer um disclaimer aqui, gente, que nessa lista vocês vão reparar que eu não coloquei nem a Chrissy, nem o Jason, nem o Patrick e nem o Fred, porque os quatro tiveram a mesma função na narrativa, que era demonstrar os poderes do Vecna. Um pouquinho ali semelhante com a vibe da Barbie, sabe? Só que sem a parte de narrativa psicológica. Agora sim, vamos seguir aqui. Seguindo aqui, né, na nossa ordem de falecidos, a gente tem o Dr. Brenner, que é um personagem polêmico, né? A morte dele foi meio polêmica. Eu, pessoalmente, eu não gostei da forma que ele morreu, né? Eu acho que era um personagem que tinha que morrer e tudo mais, só que não naquele momento. Eu acho que mataram ele fora de hora. Só que eu também não posso falar que a morte dele não teve utilidade, porque ela também serviu ali com um propósito de narrativa psicológica pra Eleven. Ela serviu pra você libertar a Eleven de certa forma, libertar ela completamente do passado dela e meio que marcar uma nova etapa pra Eleven pensar no futuro. Você teve a morte do Brenner, né? Um cara que abusou ali dela a vida toda. E mesmo assim, ela não soltou a mão dele no final, né? Ela somente ficou ali do lado dele, esperou ele morrer e foi embora. Isso é uma coisa que eu acho bem impactante, se você for parar pra pensar, porque a Eleven não é um monstro. Ela jamais se rebaixaria no nível do Brenner e abandonaria alguém, assim, sabe? Ela não é uma pessoa ruim, ela não é um monstro. O Brenner, ele é colocado como um monstro nessa situação e eu acredito que ele seja, né? É uma pessoa extremamente ambiciosa que fez mal pra muita gente. Então eu acho que com a morte do Brenner veio o primeiro passo pra Eleven se libertar e ter algum tipo de narrativa diferente na quinta temporada que envolva ela pensar no futuro dela. Ela não conseguiria pensar no futuro se ela ainda estivesse presa no passado. O Brenner representava o passado. Eu ainda acredito que você deveria ter matado ele em outra hora, deveria ter dado mais informações, né? Ter feito ele dar mais informações antes de matar ele, mas de alguma forma você tinha que ter tirado ele do caminho da Eleven permanentemente, seja pela morte, seja pela prisão, por qualquer coisa. Ele não podia ter mais contato com essa menina, com certeza. E por último, e não menos importante, temos aqui o queridinho da galera fã de Stranger Things, né, que gostou aí bastante da quarta temporada, Ed Manson. Esse cara que muita gente tá revivendo até hoje, tá falando que vai voltar como vampiro, tá falando que vai sair do túmulo, vai voltar pra não sei aonde. Gente, Ed morreu, tá?
todos os personagens que eu estou citando aqui estão mortos. Tivemos corpos, tivemos pessoas mortas ali, pronto, acabou. Infelizmente morreu. Mas aí você pode me perguntar, Miss, pra que serviu a morte do Ed, né? Um personagem que entrou naquela temporada ali, morreu naquela temporada mesmo. Dá tempo de você desenvolver uma necessidade pro Ed? É claro. O Ed passou pela mesma situação ali que o Bob, digamos assim. O Bob entrou na segunda temporada e morreu na segunda. O Ed também entrou na quarta, morreu na quarta. E eu acho que as tramas, né, do Ed e do Bob são um pouquinho semelhantes na questão de injustiça, né? Da forma que você olha pro Bob e você fala, não é justo que uma pessoa inocente dessa morra, você olha pro Ed e fala, não é justo que um cara seja julgado como monstro da história, pra fazer alusão a essa temática, né, que já tava acontecendo ali na quarta temporada, de você não ter monstros nem heróis, mas um cara como esse, ele vai ser conhecido ali como um cara do culto e não sei o que, e ele tá matando as pessoas, ele é assassino, sendo que ele não era, né, ele tava na verdade tentando proteger a galera. E você também tem esse negócio de que alguns heróis são irreconhecíveis, né, eles acabam não sendo reconhecidos pela sociedade. Isso faz uma alusão muito legal ao fato do mundo invertido ser algo não conhecido pela sociedade também, né? Você faz uma crítica aí da sociedade ver uma maldade no Ed que não existe e ver uma normalidade onde há o mal, né? Que seria ali um mundo invertido. Então existe esse paralelo muito interessante que montaram na quarta temporada. A morte do Ed, eu acredito que ela vai ter uma influência na quinta também, principalmente para o Dustin. É uma coisa que a gente já teorizou nesse vídeo aqui, ó, caso você tenha perdido, eu vou deixar aqui o card pra você ver. Então, assim, o Ed, assim como todos os outros personagens, teve motivo para a morte dele. Mas agora, respondendo a questão de será que algum desses personagens vai retornar? Eu acredito que sim, mas não da forma que você está pensando. Eles estão mortos, de fato. Mas eu acredito que a gente vai ter algum flashback, né? Vai ser a última temporada, gente. Nós temos que trazer essa galera de volta de alguma forma, nem que seja um fanservice, pra meio que fazer uma homenagem, né? Um tributo. E eu acredito que o Ed é um personagem tão popular que talvez ele seja o primeiro a aparecer ali em forma de flashback. Ou então talvez, não sei, né, o Vecna use a imagem do Ed contra o Dustin ou qualquer coisa assim. Eles vão tentar mexer com a cabeça da galera, né? Então eu acho que eles podem vir assim a fazer participações ali na série, só que não como pessoas vivas, gente. Eles estão mortos, mas devem aparecer em flashback sim. So Mordor it is. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!